trouxe a coxinha do frango. A coxinha já tá ao vivo? Já estamos ao vivo. Chegamos em cima da hora, hein? Ó, a Daniele Barzão já está assistindo. Olá, Dani. Boa noite, Dani. Eu tô entrando aqui. Deixa eu ver se eu consegui entrar. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Compartilhando. Isso aí, compartilhando. Acabei de compartilhar a live no meu perfil. Perfeito. Boa noite, Branca. Catarina, querida. Oi, Branca. Catarina, boa noite pra vocês, gente. Chega pertinho, o pessoal tá chegando já. Boa noite, Catarina. Legal, gente. Amor, será que é bom ligar o ventilador? Ou não precisa? Acho que não, né? Tá agradável. Abrir essa janela aqui. Você tá com Pouquinho, calor por né? causa da correria. É, eu cheguei agora, correndo. Vem cá, deixa eu mostrar você pro pessoal. Vem cá um pouquinho. Vem cá. Vem cá, só um pouquinho, menino. Eita, bicho bravo. Nossa, tem que ser Aí, educada. pessoal. Ó. Falar oi, boa noite Boa pras noite, pessoas. Olha lá, pessoal. tudo bem, gente? Ai, que coisa mais linda. Olha só. Ela tá grandona, né? Vocês lembram como ela é bem pequenininha? A Esmeralda Dona Pegorinha acabou Esmeralda. de entrar também. Tá Tá com a bicho gente. bravo. Tá não, A olha, Janaína Fiore, boa noite pra você, Janaína. Ela tá nervosa, porque ela tem coisas pra fazer. Você tá atrapalhando. olha. Verdade, tem uns projetos dela. A gente tem o projeto Sede e ela o projeto Arte, né? Arteira. Vai caçar passarinho, vai. Ela tá com a coxinha do frango aqui na boca. Muito bom, gente. Hoje nós vamos falar daqueles lugares onde se vive muito e com saúde. É. Legal, né? É possível imitar a vida dos centenários das zonas azuis? Isso aí. Janaína Fiore. Boa noite, Janaína. Antônia Frederico Antônia Cabral, Frederico deixa eu ver, tem Cabral, alguém legal. aqui. Ah, não, a Branca, né, que tá mandando lambidas pra Charlotte. Viu só as pessoas cumprimentando você e você rosnando? Que feio. Vem cá. Não quero, meu amor. As pessoas, olha aí, Ela gente. está rebelde hoje, muito rebelde. Tem quem goste e quem não goste. Nós amamos essa menina. Imagina, se sentir ela, vai, minha mamãe não ama não, que ela fica sentindo. Ó. É uma graça, né? Dá uma alegria a mais, né, na casa. Regina Takashima Regina, tá por aqui. querida. A pessoa já tá chegando, meu amor. É isso aí. Estou. Isso aí, pessoal. Tá. Aí a gente já tá no capítulo 16. Mas Então, foi feito o capítulo 17, né? A gente É, a gente pulou as pulou, zonas é. azuis e Isso. nós fomos para Tribo Hadza. isso, a tribo Hadza. E aí nós temos um total de 23 capítulos. Então, faltam mais 6 capítulos, 6 lives pra gente terminar de discutir o livro. E depois a gente vai passar para outros assuntos. Amor, tem que fechar a janela porque Eu sabia que isso entra ia bichinho. acontecer. É isso, gente. Bom, eu acho que já dá para começar a falar, Eu né? acho que tem. Então tá, gente. Então, dando continuidade às lives baseadas no livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, um livro da editora Viseu, um livro que está fazendo bastante sucesso, gente. Agora, nesse Congresso Brasileiro de Neuro, em Campinas, eu estava lá semana passada, impressionante o número de neurologistas que adquiriu o livro e indicam para os pacientes. Então, realmente está vendendo no Brasil todo, até porque esse é um assunto que está em alta, a prevenção da doença de Alzheimer. Agora não é mais uma discussão
isolada, né? Nós começamos esse trabalho já há cerca de 5 anos. Na época era difícil falar sobre o assunto, porque a maior parte dos médicos, né, dos neurologistas, principalmente neurologista e geriatra, não tinham conhecimento a respeito dessa possibilidade de prevenir a doença de Alzheimer. Olha que coisa fantástica. E nesse congresso agora foi bem diferente, já tinham discussões bem aprofundadas sobre o assunto, o pessoal da USP crescendo muito nas pesquisas em relação à prevenção da doença de Alzheimer, atuando naqueles fatores de risco que aumentam a chance da doença. No congresso que nós estivemos recentemente em Paris, na França também, foi o assunto que dominou o congresso. Então, é algo que agora vai se disseminar, né? Eu acho que o número de neurologistas e geriatras que estarão preparados para fazer esse tipo de abordagem, que é uma abordagem preventiva, vai aumentar bastante. Isso é ótimo para todos nós, porque o prognóstico é muito ruim. Se a gente continuar tendo esse número de casos de Alzheimer, por volta de 2050, nós vamos ter cerca de 150 milhões de pessoas no mundo com doença de Alzheimer. Proporcionalmente, a maior parte vai estar em países pobres, como é o caso do Brasil. Aí, observando aí, a atuação nesses fatores de risco, em países pobres como o Brasil, em que há uma desigualdade social muito grande, essas medidas preventivas podem reduzir em 60% o número de casos de Alzheimer. Isso significa que de 10 pessoas que vocês conhecem que têm Alzheimer, 6 não teriam a doença se tivessem tido o estilo de vida adequado. Então vocês vejam que é um número extremamente significativo. Então mesmo quem tem a genética para a doença de Alzheimer, acaba não expressando esse gene por causa da mudança do estilo de vida. Então é um assunto assim, muito importante e estudos no Brasil já levantaram números muito grandes. A gente está sabendo bem a respeito da epidemiologia da doença de Alzheimer no Brasil, e isso vai fazer com que no futuro próximo a gente possa ter medidas de saúde pública que facilitem ações preventivas. Então é muito importante isso, né? A gente como cidadão, a gente precisa estar conhecendo essa verdade, que é a possibilidade de mudança na vida social para prevenir a doença de Alzheimer, e cobrar isso dos nossos políticos. Isso é um dado muito importante, né? Nós podemos prevenir a doença de Alzheimer. E também no congresso a gente viu basicamente que o que é bom para o cérebro é bom para o coração. Então, quando nós estamos fazendo essas medidas preventivas contra a doença de Alzheimer, elas também valem para reduzir a chance de infarto, de hipertensão arterial, de diabetes, de obesidade, de ácido úrico elevado, de alterações de colesterol. Então, quando a gente faz as medidas preventivas para a proteção contra o distúrbio de memória, contra a doença de Alzheimer, a gente está também se prevenindo contra doenças cardiocirculatórias e metabólicas, certo? Então é um assunto que precisa realmente crescer em termos de discussão. Bom, aqui então a gente vai falar dessas zonas azuis. Então o que são essas zonas azuis? Então notaram, né, os pesquisadores notaram que em alguns lugares do mundo havia uma quantidade muito grande de pessoas de idades avançadas e com uma ótima qualidade de vida. Hoje eles são chamados de super-agers, aqueles super-idosos. São pessoas com mais de 80 anos, 85, mas que têm uma capacidade cerebral de quem tem 30 anos menos. Eu particularmente conheci um assim nesse congresso, Dr. Andrew Lewis, que é um neurologista britânico, no alto dos seus 80 e poucos anos, dando uma palestra e mostrando uma agilidade mental de quem tem 50, 45.
Então, as zonas azuis são locais onde existem muitas pessoas assim, inclusive muitos centenários que ainda mantêm as atividades. Então, os cientistas, observando isso, começaram a estudar essas áreas para descobrir, desvendar qual o mistério, por que essas pessoas vivem tanto e tão bem, né? E depois de muitos estudos, né, até conseguiu, em alguns pontos do mundo, se criou zonas azuis artificiais, né? Zonas azuis ali por orientação, como por exemplo na Finlândia. Dr. Pekka Puskas, por exemplo, é um neurologista finlandês que conseguiu mudar o estilo de vida dos finlandeses, a princípio em algumas cidades, depois isso se disseminou para o resto do país. E a Finlândia hoje é um dos países com maior índice de longevidade e com qualidade de vida. E como é que faz isso? É saber isso que a gente prega aqui no Projeto Sede, só que em grande escala. É aprender isso que a gente está ensinando no Projeto Sede, colocar em prática, mas para quantidade grande de pessoas. E aí, quando as pessoas começam a fazer tudo direitinho, elas começam a ter mais saúde, a expectativa de vida vai aumentando, e isso vai sendo passado para as outras gerações. E é assim que se nasce uma zona azul, né? Mas as que surgiram aí, que primeiro foram estudadas, são 5 principais. Então, Icária, na Grécia, é uma ilha grega, e lá os idosos vivem praticamente sem estresse, eles não têm complexidades sociais. E eles se socializam muito. Então eu vou falando de algumas coisas, depois vocês vão ver que tem uma certa repetição, né? São essas repetições nas diferentes zonas azuis que mostram o que é que a gente deve fazer. Então a socialização é muito importante. Eles cultivam hortas. Os idosos lá gostam muito de cultivar horta. E 1 em cada 3 icariote, né, que são os habitantes da Icária, atingem 90 anos. 1 em cada 3. Gente, é muita, né? São muitos idosos e com uma saúde boa. A dieta deles, em Icária, na Grécia, é constituída de azeite de oliva, peixe, vinho tinto, tá? Mas em pequena quantidade. Agora a Érica gostou. Virei para esse Quem falou vinho? O vinho tinto, mas em pequena quantidade, por causa do resveratrol, que é um antioxidante. Então, pequenas quantidades de vinho. Eles utilizam muito lá grão de bico e lentilha. Essas leguminosas, elas têm uma ação neuroprotetora muito importante, né? Eles são extremamente protetores para o cérebro. E lá eles consomem com muita frequência, né? Isso vale para o nosso feijão também, que é extremamente saudável, né? Lá eles têm um consumo muito baixo de açúcar e de carne vermelha. A gente tem que lembrar que a carne vermelha, em grandes quantidades, ela é muito maléfica, né? Primeiro porque ela é pró-inflamatória, e segundo porque ela acaba também se transformando em açúcar, né? Existe substância na carne, como o glicogênio, que é quebrado em moléculas de glicose. Então, um fator de risco, por exemplo, para quem é diabético, o diabético ele não pode ficar comendo churrasco com frequência, porque isso vai desequilibrar o diabetes. Então vocês vejam que não é só o açúcar e a farinha branca, mas a carne vermelha, ela deve ser reduzida. E aí eles observaram que lá também eles consomem muito leite de cabra, que é um leite com características melhores, né, do que o leite bovino. E lá eles têm uma taxa muito baixa de doença cardiovascular e de declínio cognitivo. A prevalência de Alzheimer em Icária é extremamente baixa. Então, essa é uma das zonas azuis, na Grécia. Olha só, outra zona azul interessante, que tem uma quantidade muito grande de centenários com saúde boa, é Okinawa, que é uma ilha ali no sul do Japão. A expectativa de vida ali de Okinawa é muito superior ao resto do Japão. O Japão que já tem uma expectativa de vida bem alta,
né? E a expectativa dos homens e das mulheres ali é por volta de 90 anos. A gente está falando de expectativa de vida. No Brasil, essa expectativa é de 74. Né? Então, é muita gente idosa e com saúde. E eles são sempre muito ativos e tem também uma intensa relação social. Vocês vão ver que esse é um fator que a gente vai repetindo quando fala das zonas azuis. Relacionamento social com familiar, com amigos, é muito importante. Né? Aqueles encontros de família, aquela saída com os amigos, isso é um fator protetor importante. E ali em Okinawa eles praticam muito isso. Eles investem muito no chamado propósito. Lá todos têm um propósito, todos têm um objetivo. Ou é com trabalho para ganhar vida, ou é um trabalho voluntário, ou é simplesmente um cuidado intenso com a saúde, mas tem um propósito, é importante ter um propósito. E lá em Okinawa, eles se alimentam sempre de pequenas porções de alimento. Né? Lá eles fazem aquela regra, eles aplicam aquela regra confuciana de que quando você está comendo e chega perto de se sentir satisfeito, você sai da mesa, você para de comer. Você não precisa comer até ficar completamente satisfeito. Né? Eles falam que é uma regra dos 80-20. Então, devido estar 80% satisfeito, ele para de comer. Isso é cultural em Okinawa. E aí a ciência hoje sabe que quando a gente come menos, ingere menos carboidratos, mesmo as proteínas, mesmo as gorduras, a gente tem um aumento do tamanho do telômero, que é uma estrutura do cromossomo que facilita a regeneração celular. Então, comer menos significa viver mais, certo? E lá eles comem muitos vegetais, né? Eles gostam muito das folhas verdes, eles ingerem bastante peixe e são muito ativos. Eles andam muito, eles trabalham sempre naquelas atividades que fazem ter uma atividade física. Né? Então, isso é lá em Okinawa, no Japão. Bom, depois tem a Nicoya. Nicoya fica na Costa Rica, gente. Eu particularmente conheci a Costa Rica, não especialmente Nicoya, mas Costa Rica é um lugar bom de se viver. Lá, por exemplo, tem um sistema de saúde público muito bom. As pessoas têm muito acesso ao sistema de saúde. Isso na América Central, né? É meio que um oásis aí nas Américas, Costa Rica. Bom, eles têm uma expectativa de vida maior do que o restante da América Central. E eles têm uma chance muito grande de chegar a 100 anos. Quem nasce em Nicoya tem uma chance significativa de chegar aos 100 anos. Nós estávamos até vendo um documentário há algum tempo atrás. Infelizmente, as coisas têm mudado, né? Porque o tal do progresso vai chegando e as pessoas vão começando a consumir coisas ruins, como ultraprocessados, por exemplo. Porque isso facilita a vida, né? Então, as pessoas trabalham fora e aí não querem ficar fazendo comida em casa, eles compram uma comida ultraprocessada. Então, existe uma tendência de que a maior parte dessas zonas azuis tendem a deixar de ser zonas azuis porque vai chegando essas coisas que diminuem a expectativa de vida, que são os ultraprocessados, né? Bom, característica importante dos habitantes de Nicoya: um jantar leve de fácil digestão. A gente consegue entender isso fisiologicamente. Quando a gente exagera na janta com alimentos, uma alimentação copiosa, hipercalórica ou hiperproteica, a gente precisa digerir aquilo ali. E essa digestão, ela desvia fluxo de sangue e metabolismo para o sistema digestivo. O sono é um processo ativo que precisa de energia. Então, quando a gente come muito, a gente desvia essa energia para o sistema digestivo e, consequentemente, a estrutura do sono fica comprometida. Então, não se dorme bem. Não dormindo bem, tem um acúmulo de toxinas para
do cérebro, que aumenta o risco de doenças neurodegenerativas, inclusive a doença de Alzheimer. Os alimentos mais consumidos ali em Nicoya, olha que interessante, abóbora, feijão preto, de novo uma leguminosa, tortilhas de milho, frutas locais e a carne branca, principalmente o frango. Os habitantes de Nicoya têm uma baixa incidência de doenças cardíacas, eles têm ossos muito mais fortes do que a média. Existem alguns estudos mostrando que a água deles tem um conteúdo maior de cálcio. Talvez esse seja o motivo. Lá é muito difícil um idoso fazer uma fratura de colo de fêmur, por exemplo. Eles têm ossos realmente fortes. Aí talvez tenha a ver com a constituição da água, né? Mas de qualquer forma, de novo aqui você não ouve eles falando aqui que eles comem açúcar, que eles comem farinha branca. Não. A alimentação é sempre mais ou menos baseada em vegetais, alimentos ricos em vitaminas e minerais, né? E a carne, de preferência, a carne branca. Aí tem a Sardenha, que é um lugar que eu e a Érica ainda vamos visitar, né, meu amor? Com certeza. Sardenha fica na Itália, e lá é um lugar onde todos os dias, olha, por isso que a Érica quer conhecer, todos os dias eles tomam uma dose de vinho tinto, diariamente. O que as pessoas vão pensar a meu respeito depois dessa live de hoje, né? Nessa área, né, na Sardenha, 1 em cada 600 pessoas chega aos 100 anos. Interessante. Interessante lá também que os homens tendem a viver um pouco mais que as mulheres. Por que isso? Porque os homens se exercitam mais. Lá é uma área muito irregular e como tem muito pastoreio, né, então os homens sobem as montanhas, descem as montanhas. Então eles fazem um esforço físico mais intenso, então eles acabam vivendo um pouco mais que as mulheres. Bom, a dieta deles, olha só, lá na Sardenha é composta. Eles consomem muito berinjela, olha só, tomate, de novo aqui uma leguminosa, que é o feijão. Então, o nosso alimento, né, arroz com feijão, putz, ainda bem que existe o feijão, porque o arroz branco, ele é extremamente maléfico. O arroz branco, ele é uma caloria vazia, índice glicêmico alto, ele é horrível. O arroz branco é um alimento horrível. Ele é muito saboroso, mas ele é muito ruim metabolicamente. Ainda bem que a gente tem o feijão, né? O feijão é um alimento extremamente saudável. Por isso que o ideal é comer o arroz integral, né? E não o arroz branco. Mas eles então comem muita berinjela, tomate, feijão, queijo de ovelha e o vinho tinto, que é diário. Legal, né? Então é isso. Aí a última zona azul que a gente vai falar é Loma Linda. Eu conheci um casal de neurologistas que trabalha numa universidade lá de Loma Linda e eles fazem uns estudos muito legais. É o casal Sherzai é o sobrenome deles. E esse pessoal estava nesse último congresso na França que a gente foi e eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele. E é muito interessante como as pessoas se cuidam lá. Então, Loma Linda é uma cidade pequenininha ali no sul da Califórnia, com 9 mil habitantes, pouca gente. A metade da população é seguidora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E lá eles desencorajam o consumo de carne, ninguém fuma e também lá não se admite o álcool. Né? A Érica não teria a Érica não teria vontade de ir para Loma Linda, né, meu amor? É brincadeira. Passaria por lá rapidamente. E é interessante que a população de Loma Linda vive até 10 anos mais, em média, que a população do restante da Califórnia. A maioria deles segue uma dieta vegetariana, olha só, e consome alimentos muito saudáveis, como grãos integrais, nozes, e lá eles têm hábito de tomar muita água. Isso é um detalhe importante, né? Água em abundância, saúde em abundância. Mas eu não tenho sede. Não precisa ter sede, vai tomando água.
vai tomando em pequenas porções. A gente precisa consumir mais ou menos 40 ml por quilo por dia de água, né? A gente vê isso trazendo muitos problemas de saúde, inclusive a enxaqueca. Eu vi que a Meirelle está assistindo. Sim. E uma coisa que eu pedi para a Meirelle é que tome muita água. Eu falei, não, eu tomo bastante água, mas não o tanto que precisa, né? Então a hidratação ela é extremamente importante. E aqui em Loma Linda eles fizeram um estudo, eles conseguiram inclusive notar a correlação. Quanto maior o consumo de água, melhor a saúde cerebral. Fantástico isso, né? Bom, outra coisa muito importante é que eles são extremamente sociáveis, eles se ajudam. Então é uma cidade pequena, né? E que as pessoas realmente se conectam e se ajudam, e todo mundo se conhece. Então isso dá uma sensação de segurança social, né? O indivíduo se sente inserido, ele se socializa, e isso ativa múltiplas vias neuronais, a circuitaria neuronal é muito mais ativada. Isso é uma forma de proteger o cérebro contra a doença de Alzheimer. Então são essas zonas azuis. Se a gente for ver aqui, o que tem em comum nessas zonas azuis? Então, dieta saudável, né, que é uma dieta rica em vegetais, frutas, grãos integrais, legumes, proteínas magras, de preferência carne branca, e com baixo consumo de carne vermelha, de açúcar, de farinha branca e de ultraprocessados. Esses são os maléficos, né? A gente não vê em nenhuma dessas zonas azuis alguém escrevendo aqui que se come ultraprocessado, que se bebe um refrigerante, que come um pãozinho de farinha branca, né? Ou que come um chocolatezinho lá do mercado, né? Chocolate 70% ou acima. Abaixo disso é açúcar que vai inflamar o seu organismo. Então a dieta saudável é um fator muito importante. 2, atividade física. Todas essas áreas de zonas azuis, onde se vive muito tempo, tem isso em comum. Atividade física regular, não necessariamente numa academia, mas no trabalho do dia a dia, né? Isso é muito importante. Eu tenho alguns pacientes que são super-agers, pacientes com mais de 80 anos, e que a gente, quando observa na história, a gente vê que eles seguiam mais ou menos essas regras, né? Então, atividade física é fundamental. Sem atividade física, a gente não se transforma num super-ager, não tem jeito. Fortes laços sociais, isso é muito importante, né? Conexões contínuas e estáveis com familiares e amigos é uma forma de proteger o cérebro, né? Propósito de vida, isso é outra coisa, né? Quando o indivíduo acorda de manhã, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um objetivo. Isso eles utilizam muito lá no Japão, né, em Okinawa. Esse propósito de vida ele é extremamente importante. A gente tem que ter os nossos planos, né? Seja uma coisa mais complexa, uma coisa mais simples, mas nós temos que ter um objetivo todo dia. Esse senso de propósito, ele faz uma mudança metabólica no indivíduo. Melhora a saúde, aumenta a expectativa de vida e reduz também a chance de ter declínio cognitivo. Bom controle do estresse. Em todas essas zonas azuis, uma coisa que a gente observa é que a relação social é muito boa, são pessoas amigáveis, não tem complexidade, sobrecarga, estresse nas relações e nos trabalhos, né? E em todos esses lugares, uma coisa que chama muita atenção é o contato com a natureza. E já existem muitos trabalhos mostrando que esse contato mais íntimo, mais próximo com a natureza tem relação com a melhora da saúde cerebral. Tá? Então, gente, esse é o capítulo 16 do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo. Zonas azuis, onde se vive muito, e a gente sabe, a gente está aqui em poucas páginas, tem os segredos dessas pessoas que a gente pode colocar em prática. A gente conhece, sabe qual é o segredo, é só agora colocar em prática. Esses segredos são praticamente projeto sede, né? Sim, sim. Projeto sede, é a sede de viver bem, né? E por muito tempo. Isso aí, com qualidade, perfeito. Bom,
Bom, ó, esteve aqui com a gente na live, tô vendo aqui a Vera Bazana que tá assistindo. Meus comentários sumiram aqui, eu recuperei alguns. Via minha irmã por aqui, todo mundo. Ó, a Catarina Miyuki, Isabel Alves, Masumi Tanaka, o Balestra também tá por aqui assistindo a nossa live. Leonor Tosi também, Janaína Fiore, Cida Carrinho Marques está por aqui, a Antônia Frederico Cabral, Célia Aranda também está com a gente, Ivone Costa também está por aqui, a Toscana, Jana Nones, a Ione Guidini também está por aqui, Regina Takashima, e o pessoal que entrou aí no iniciozinho da live para ouvir mais, né, comentários sobre as zonas azuis hoje, fazendo parte aí desse projeto que a gente está fazendo, né? Uma resenha do livro Fuja do Alzheimer agora mesmo. E isso, mais algumas considerações? Eu acho que é isso, meu amor. Pessoal, a prevenção, ela está aí, ela é uma realidade científica. Nós do Projeto CED começamos primeiro, né? A gente está falando disso há vários anos. Tem até um reconhecimento nacional em relação a isso. Os meus pares, né, de várias partes do Brasil, neurologistas, falam, não, você realmente já brigava por isso, falava sobre isso. Então eu me sinto feliz, mas eu vou me sentir muito feliz se vocês colocarem essas orientações em prática e passem para os outros, né? Eu falo para ele que eu estou tendo um número grande de pacientes que está mudando a vida radicalmente. Não é tanto com remédio, não, é mudança de estilo de vida. As pessoas que começam a beber bem menos, diminui aquela cerveja maldita, né, que faz retenção hídrica e é terrível. As pessoas deixam de fumar, as pessoas começam a fazer atividade física regular, começam a buscar contato com a natureza, momentos de relaxamento. Então, as pessoas começam a se cuidar e a saúde vai melhorando, mas vai melhorando de uma forma absurda. Eu tenho alguns exemplos assim que são realmente assustadores de melhora por mudança de estilo de vida. Então, é muito importante que vocês conheçam essa possibilidade, é uma possibilidade real, científica. As melhores universidades do mundo têm divulgado estudos a respeito desse assunto, e vocês têm essas informações resumidas, né? Eu passo para vocês de uma forma que leigo entenda, tá? É muito importante vocês saberem que, sabendo isso que eu estou colocando, vocês sabem mais que a maior parte dos neurologistas em relação à prevenção, né? A gente está falando aqui de estudo da The Lancet Commission que foi publicado agora em julho desse ano, né, que a maior parte dos neurologistas vão ler daqui 2, 3 anos, e vocês já estão sabendo. Então, vocês estão na frente. Agora são pérolas, tá? Modéstia à parte falando, a gente não ganha nada com isso. Eu uso um tempo grande preparando isso para vocês, e eu espero que vocês aproveitem, porque realmente são informações importantes e que vai mudar o futuro de quem colocar isso em prática. É isso aí. Ouvir a informação e colocá-la em prática. É isso aí. Aí daqui 2 semanas, né, aí a gente vai falar sobre os benefícios da natureza para a saúde cerebral. Isso é legal. Então, quem ainda não comprou o livro Fuja do Alzheimer agora mesmo, tem que comprar, tem que ler. Isso aqui dá para comprar pela internet, site da Amazon, da Viseu, das Americanas, ou direto comigo no consultório. Mas não deixem de ler. Esse livro ele vale muito. Ele vale muito mais do que aquele valor que é pago monetariamente, viu? Podem ter certeza disso. É isso, né, meu amor? É isso aí. Recado dado. Recado dado. Gente, beijão pra vocês e até a próxima. Até, pessoal.